Olá, eu sou a Aline, sou professora do colégio, sou professora da disciplina de Química e vou falar um pouquinho para vocês sobre propriedades coligativas, que é um tema que sempre cai no Enem. Então a gente precisa estar recordando algumas coisinhas sobre ele. Então o que são propriedades coligativas? Vamos pensar sobre ele. O efeito coligativo é uma modificação em certas propriedades do solvente devido à adição de um soluto não volátil, a qual só depende do número de partículas, moléculas ou íons, dissolvidas e não de sua natureza. Para começar, o que é um material volátil? Vamos pensar. O material volátil é um material que dissocia, que evapora com grande facilidade. Então, quem interfere no efeito coligativo é o soluto não volátil, aquele que não evapora, aquele que permanece. Os materiais voláteis são aqueles que, durante o seu processo de evaporação, eles têm elevada pressão de vapor, então rapidamente eles entram em ebulição, eles têm baixo ponto de ebulição. Então o efeito coligativo ele vai ser a influência desse soluto não volátil através de moléculas e íons. A água, vamos pegar a água como referência. A água pura a uma pressão de 1 atmosfera, ela possui ponto de fusão de 0 graus Celsius e ponto de ebulição de 100 graus Celsius. No entanto, toda vez que eu adiciono um soluto não volátil, eu vou provocar uma interferência nesses pontos da água. Ou seja, ela vai congelar numa temperatura menor do que 0 e vai ebulir numa temperatura maior do que 100. E essas alterações são apenas alterações da propriedade física devido à adição desse meu soluto não volátil, que são, na verdade, os efeitos coligativos que eu vou estar influenciando. O efeito coligativo, ele depende unicamente do número de partículas desse meu soluto dissolvido. E isso vai depender do material que eu tenha. Por exemplo, no caso do açúcar, durante a dissociação eu tenho 1 mol de partículas. Mas no caso do sal de cozinha, por ele ser um composto iônico, a sua dissociação se dá pela formação de cátions e ânions. Então vai haver a formação de cátion e ânion, ou seja, eu vou ter a formação de 2 mols de partículas. Então, se a influência é pela quantidade de soluto, quanto maior o número de partículas dissolvidas, maiores serão os efeitos coligativos. Vamos pensar um pouquinho, ó. Como que é preparado um café solúvel? Ou como que os aditivos eles evitam que a água dos radiadores congelem ou até mesmo que aqueçam muito, dependendo da região? Porque em regiões nós temos clima frio, em regiões nós temos clima quente. Ou ainda, por que a panela de pressão é tão eficiente no cozimento dos alimentos? Ou ainda, por que em países de frio intenso joga-se sal para ajudar na limpeza das ruas? Em cada uma dessas situações nós temos uma propriedade coligativa e é sobre elas que a gente vai falar bem a partir de agora. Antes disso, vamos pensar um pouquinho sobre o que acontece ao nível do mar e o que acontece em grandes altitudes. Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é de 760 milímetros de Hg, que é igual a 1 atm, que também nós chamamos de 1 atmosfera. A água ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius, onde a variação da altitude interfere diretamente nessa temperatura. Por exemplo, na Bolívia, que está acima do nível do mar, a água ela não vai ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver numa temperatura menor do que 100 graus Celsius. E não é pelo fato dela atingir uma temperatura menor que
esse meu ponto de ebulição ele vai ser mais fácil, muito pelo contrário. O fato dela estar numa temperatura mais baixa, variando pela altitude, significa que ela vai ter uma reação mais difícil, uma reação mais lenta. Então, por exemplo, em La Paz, na Bolívia, a água entra em ebulição em 90 graus Celsius. E quando eu utilizo a panela de pressão, que é quando eu tenho maior pressão e maior temperatura, a água ela entra em ebulição em aproximadamente 120 graus Celsius. Ou seja, aumento a pressão, aumento a temperatura. Então, essa relação entre pressão, altitude e temperatura vai ser de total variação para os materiais. Olha aqui, no Monte Everest, que nós temos grande altitude, a água entra em ebulição a 71 graus Celsius. A cidade de São Paulo, a água entra em ebulição a 98 graus Celsius. Toda a influência da variação da altitude em relação ao nível do mar. O contrário também acontece em lugares em que cidades em que estão abaixo do nível do mar, a temperatura de ebulição também será maior. Por exemplo, aqui, aumentei, olha, a altitude, eu vario a pressão e essa variação de pressão é que interfere diretamente na temperatura. Olha só, quando um líquido ele não é volátil, que é o caso da água, eu preciso gerar uma interferência, ou seja, variar a temperatura para que eu consiga colocar um material em ebulição. Porque só vai haver ebulição quando a pressão do líquido entrar em equilíbrio com a pressão atmosférica. Nós vimos que ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de Hg. Portanto, se eu tenho aqui, olha, em 15 graus, a água tem 14 milímetros de Hg. Em 90 graus, a água está com 526 milímetros de Hg. Aos 100 graus é que ela entra em equilíbrio com a pressão atmosférica, que é o momento em que começam a surgir as bolhas, que é o ponto de ebulição dela. E isso é referência da água, mas vai acontecer com todos os outros materiais. Por isso que cada material tem sua própria temperatura de ebulição. Varia com o seu ponto de equilíbrio com a pressão atmosférica. A panela de pressão, ela é justamente o inverso. Por quê? Quando eu instalo a pressão, instalei maior pressão, consequentemente eu vou atingir maior temperatura. Então, o material que tiver aqui dentro, ele vai cozinhar mais rápido, porque a temperatura vai ser bem maior do que se eu tivesse uma panela aberta. Então, esse efeito da pressão é um efeito que vai acelerar a velocidade de reação do cozimento. Olha aqui, nós temos, a água ainda em aquecimento. Quando ela aquece por completo, o que acontece? Atinge temperaturas bem elevadas. Enquanto que com a panela aberta, eu demoraria muito mais tempo para fazer o mesmo trabalho, porque eu teria uma temperatura limite ali para poder estar trabalhando. Então, essas propriedades coligativas, elas afetam 4 situações. E esse afetar vai depender da presença de um soluto não volátil. Então, todas as vezes que eu adiciono um soluto não volátil, eu abaixo a pressão de vapor, ou seja, eu dificulto a vaporização e eu chamo esse fenômeno de tonoscopia. Quando eu elevo a temperatura de ebulição, eu chamo esse fenômeno de ebulioscopia. Ou quando eu diminuo a temperatura de congelamento de um material, que é a crioscopia, ou ainda com a elevação da pressão osmótica, que é a variação da osmose, pela osmoscopia.